Pois é, eu quero trazer um pouquinho de bastidor, inclusive, sobre essa relação do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional, porque os líderes da Câmara e do Senado apontam que esse perfil mais discreto pode ajudar nessa relação. Quem foi cavar essas fontes e essas informações é a nossa Vitória Bel, como sempre. Conta aí, Vitória, o que você descobriu, o que você descolou? Bem-vinda. Oi, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, os líderes da Câmara e do Senado têm essa expectativa de que a relação com o Congresso, a relação do STF, melhor dizendo, com o Congresso, pode melhorar e pode ficar mais tranquila, inaugurando aí anos de uma paz mais duradoura entre os dois poderes. Isso porque, com esse perfil mais discreto e mais técnico do ministro Edson Fachin, eles avaliam que justamente o Edson Fachin poderá articular e entrar num consenso com o Congresso quando, por exemplo, for pautar temas e matérias que sejam polêmicas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que muitas vezes o STF e o Congresso bateram de frente em alguns temas, o Congresso acusando o STF de estar legislando e o STF, em contrapartida, se defendendo, dizendo que precisava tomar decisões porque o Congresso não estaria justamente fazendo um trabalho ali de aprovar legislações que mudassem a Constituição brasileira. O último grande entrave entre Congresso e Supremo em torno de uma matéria constitucional foi em relação à criminalização ou não de posse de drogas, mais especificamente da maconha. A gente lembra que no ano passado o STF liberou a posse de até 40 gramas da maconha para usuários, portanto diferenciando usuários e traficantes por meio dessa quantidade da droga. E logo em seguida, ano passado, o Senado já se irritou muito e fez uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, dizendo que qualquer quantidade de posse de drogas, de maconha inclusive, carregada por usuários, seja usuários ou traficantes, é sim considerada crime, independentemente, portanto, do tamanho dessa quantidade carregada por quem usa a droga. Esse texto, inclusive, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não entrou no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota, desde que assumiu esse ano, não tem dado sinais de que vai pautar essa matéria. Fato é de que existe essa relação conturbada, principalmente quando existem ministros do STF que são, de acordo com os líderes, midiáticos. Os líderes acham que, muitas vezes, presidentes do STF, como era o perfil do ex-presidente ministro Luiz Roberto Barroso, de falar muito com a mídia, de dar entrevistas e, na visão desses líderes, muitas vezes tomarem decisões para repercutir nas mídias, nas redes sociais e entre também a imprensa. O que a gente também destaca é a constante briga entre o Congresso e o Supremo em relação às emendas parlamentares. Claro que Flávio Dino vem conduzindo essa investigação em relação ao uso e execução das emendas parlamentares, mas caso esses processos acabem mais para frente no plenário do STF, quem pautaria ou não esses processos seria o ministro Edson Fachin. Então, mais uma esperança para os deputados de que ele seja um ministro do diálogo antes que esses processos caminhem para o plenário do STF. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Se tiver novidade, você vai chamando a gente aqui no nosso 3 em 1 desta segunda-feira. José Maria Trindade, e aí eu quero perguntar para você de qual pressão seria a mais relevante nesse momento nessa gestão do ministro Luiz Edson Fachin, porque a gente tem o PL da anistia e tem uma questão muito importante também que mexe com o Congresso, que é as emendas, ou são as emendas parlamentares. O que você acha que vai pesar mais para o ministro nesse comecinho, que já pode ditar um pouco do ritmo do que será a administração dele à frente do Supremo Tribunal Federal? Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado. Olha, eu ouvi hoje preocupação com relação à vice-presidência, né? Alexandre de Moraes é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal a partir de hoje. É um cargo também importante. Na ausência do presidente, é ele que toma decisões, né, imediatas. E também sobre a pauta econômica, né, que não foi citada por você, mas que é fortemente impactada na área política. Por exemplo, ele pode desmontar o negócio chamado aplicativos, porque está
no Supremo Tribunal Federal, um processo que será julgado na gestão Fachin nos próximos dias, sobre esta relação de trabalho entre os colaboradores, né, e usuários dessas plataformas que se consideram plataformas digitais e não empresas de transporte. Aí está a grande dúvida jurídica. Se houver uma vinculação do motorista com a plataforma, o negócio fica desfeito, ou seja, uma decisão muito importante que deveria ter sido tomada pelo Congresso e não pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eu vejo na experiência de Supremo é que o Supremo adota uma prática que eu acho que deveria ser adotada também na Câmara e no Senado, mas o próprio Supremo não quis assim, ou seja, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pela Constituição, são meros organizadores de pauta e de trabalhos, né? Mas, ao contrário, na Câmara o presidente manda muito. O Senado também é uma espécie de super senador. Já no Supremo, não. O presidente define ali a pauta e tal, mas o próprio plenário pode mudar a pauta, adiar as votações, ou seja, qualquer que seja o presidente do Senado, como diz Abel muito bem, não muda muito o ritmo. O Fachin é mais, vamos dizer, reservado, avesso a entrevistas. O que a gente tem dele são palestras, são falas muito claras, ele dizendo que rendimento do ministro do Supremo tem que ser salário ou magistério, que são as duas atividades possíveis para ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente vê ministros do Supremo Tribunal Federal com outras atividades, inclusive palestras e tal, e que ele acha impróprio. Mas, de qualquer maneira, é bom que chegue um presidente mais discreto e dizendo que o juiz fala nos autos, e uma tentativa de tirar os ministros do Supremo e a própria instituição dessa vitrine, né, que desgasta. Exatamente, Zé Maria Trindade. Algo muito parecido também com a atuação da ministra Rosa Weber, né, que também era vista como bastante discreta ali à frente do Supremo Tribunal Federal. Agora, 4h26. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Enquanto comentamos aqui, também estamos de olho no início dessa cerimônia no Supremo Tribunal Federal. Assim que o ministro Luiz Edson Fachin fizer o seu discurso de posse como presidente do STF, você acompanhará ao vivo aqui conosco. Bruno Musa, eu quero entender de você se essas pautas que estão em discussão no Congresso, e principalmente o PL da dosimetria, que vai mexer tanto com uma decisão que já foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, é algo que, embora não tenha a participação direta do ministro Edson Fachin, porque ele não pertence à primeira turma, mas cai ali num colo, digamos, de articulação, de gestão de possíveis crises que a decisão do Congresso pode resultar. Bem-vindo, meu amigo. Muito boa tarde. Bom, vamos lá. Eu acho interessante a gente analisar um pouco mais profundo. Chama atenção, nós temos que discutir a respeito desse tema, sobre a característica de um ministro ou outro, como ele deve se portar. Fica muito claro para mim que todo e qualquer ministro deve se portar de uma maneira muito menos de palco. Ele não está lá para isso, ele está lá para interpretar a Constituição. Como eu falei na semana passada, todos nós temos e carregamos, é super normal dentro de nossas vidas privadas, os nossos próprios vieses. E eu, altamente defensor da liberdade, concorde ou não o posicionamento de cada um, no ambiente privado, cada um de nós temos o direito e devemos ter os nossos próprios vieses, convicções e valores, cada um com a sua própria liberdade. Mas o cargo atribuído a eles, ou melhor, o cargo que eles carregam, pouco importa para a população esses vieses privados. Mas me espanta no Brasil de hoje nós termos que discutir se um determinado ministro será menos de palco ou mais de palco quanto o outro. Todos, nenhum deles deveria ter essa característica. Pelo menos no ambiente público, eles devem simplesmente interpretar a Constituição. Eu já falei algumas vezes, eu tentei buscar como é o funcionamento da Suprema Corte Americana, quem são os juízes, como eles se portam. Você só vê palestras sobre discutindo filosofia da Constituição, o histórico da Constituição e a regra em si. Nada do viés de cada um, porque pouco importa. Então, obviamente, em meio a tudo isso, direto na sua pergunta, Evandro, a respeito do que está sendo pautado agora pelo Legislativo, nós vemos uma politização de absolutamente tudo. Quem não lembra, por exemplo, da pauta do IOF,
como ela foi, como tivemos toda aquela discussão a respeito de um imposto extra fiscal definido de uma maneira pelo Legislativo, derrubado de maneira monocrática pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, tudo isso carrega um viés muito político que não deve ser atribuição em momento algum da Suprema Corte Brasileira. Eu acho que estamos já no momento de polarização intensa e será muito difícil a gente reverter essa imagem.